Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo harmonia, todo mundo chora. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite você, meu querido, minha querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, 30 de abril de 2016, sábado em São Paulo, um friozinho gostoso. Eu gosto muito do frio, eu gosto bastante do frio. Acho que é porque eu nasci em junho, né? Junho é o mês do inverno, enfim, acho que é por isso. Mas enfim, acho que eu me sinto mais disposto, né? Por incrível que pareça. Bom, nós estamos aqui para apresentar o programa Tocando em Frente. Eu sou o psicólogo Ivanildo de Andrade. E já queremos aqui de imediato, né, agradecer a colaboração na mesa de som do Lucas Martins. Boa noite! Boa noite, Lucas! Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Ao telefone 3932-1600, 3932-1600, Alex Braga. Na produção do programa, Sandra Catalani. E na direção da rádio, Padre José Renato Ferreira. Nosso chefe, né? Temos que fazer tudo direitinho aqui, senão tomamos puxão de orelha dele depois. É sério? Padre, se for espirrar, saúde, viu? Saúde, Padre José Renato. Você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, DDD 11 98371 9681. Repetindo, DDD 11 98371 9681. Outra maneira de entrar em contato, de poder acompanhar o programa aqui, facebook.com/tocando em frente, facebook.com/tocando em frente. E também pode ouvir pela internet no bastidoresdoradio.com e radiositvs.com. Queremos já também mandar um abraço para a galera que está na internet nos assistindo agora. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, programa Tocando em Frente no YouTube. Acessando o nosso canal, você vai ter a possibilidade de assistir o programa aqui no estúdio, né? Eu e os meus queridos amigos que estão aqui conosco hoje, abrilhantando este programa. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, muito interessante, né? Que o tema é a cultura da recuperação e a ruptura com o preconceito ao dependente químico. Quem vai falar conosco sobre esse assunto? O Bruno Ferrari. Bruno Ferrari, que é coach em dependência química e também membro da diretoria executiva do Faces e Vozes do Brasil. O Faces e Vozes do Brasil é um movimento bem interessante que tenta trabalhar essa questão da recuperação, né? Da cultura da recuperação, para que o preconceito seja cada vez menor. Pessoal, hoje também aqui conosco está o Paulo Leme Filho, quinzenalmente o Paulo Leme. Isso aí, parabéns, palmas para ele. Ele é o nosso convidado especial no programa para interagir aqui com nossos entrevistados. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu também nasci em junho e me sinto igualmente a você, Ivanildo, muito bem quando tem frio, muito mais bem disposto. A gente estava precisando de um friozinho depois de tanto calor, né? E queria cumprimentar também a todos que estão aqui, todos que nos ouvem. Esse assunto sempre é um assunto que eu considero muito importante, que é o preconceito com relação ao dependente químico. Sempre vale a pena falar sobre esse assunto. Boa noite a todos, vamos fazer um ótimo programa. Sempre vale a pena, inclusive o Paulo é o fundador do movimento Vale a Pena, que está trabalhando também com essa questão da dependência química e com uma ênfase maior na relação do alcoolismo. Está conosco também aqui o Ivanildo José, que é o idealizador da campanha Tocando o Coração. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Bruno Ferrari, dê uma boa noite para o pessoal que está nos ouvindo. Já mande aí. Fala pro pessoal da Tapetininga, tá ligando para nós, hein, Bruno? Olá, né, Paulo, Ivanildo. Os dois Ivanildos, né? Ivanildo José e Ivanildo Andrade, né? É sempre uma grande honra vir aqui, né?
Então, estamos aí. Mandar um abraço pro pessoal de Itapetininga também, do grupo Evolução lá. Um bom programa aí pra nós hoje. Que bom. Então, um abraço pro pessoal do grupo Evolução. Pessoal de São Bernardo também está nos ouvindo, né, o Dona José? Mandar um abraço pro Rick. Rick, um abraço, cara. Obrigado pelo prestígio. Isso aí. Um abraço a todos que estão já nos acompanhando pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Vamos fazer. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Boa noite, gente. Agradecer aos nossos parceiros lá do Tocando o Coração. Agradecer a Nova História, na pessoa do Rodrigo Alves, que esteve aqui semana passada contando um pouco do seu trabalho. Rodrigo, obrigado ao povo do Embu-Guaçu. Obrigado Mauro, lá de Ferraz de Vasconcelos, lá da Crepadec. Paz e amor em Jesus. Obrigado, Mauro. Ao pastor Alessandro. Pastor, nós estamos com saudade, pastor. Precisamos conversar um pouco, pastor, aqui na rádio para falar da tua experiência. Para agradecer lá a Clínica Sumed, desculpa, Clínica Sumed. Obrigado, lá do estado das Minas Gerais. Agradecer lá o pessoal da Casa Dia, pelo apoio, a Rádio 9 de Julho, obrigado. Hoje agradecer a uma pessoa que me surpreendeu lá de São Bernardo do Campo, ao Rick Chaves. Rick, obrigado pelo trabalho de prevenção que você faz aí nas praças, cara. Obrigado mesmo. Conta com a gente. Sempre que você precisar, tamo junto, cara. Vamos andar sim. Você hoje me falou pra gente dar uma volta em São Bernardo, pra visitar as clínicas e tal. Vamos marcar. A gente vai fazer isso sim, Rick. Vamos ajudar um pouco lá em São Bernardo do Campo, lá no ABC Paulista. Rick, obrigado. E obrigado mesmo ao padre José Renato, a Sandra Catalano, por nos apoiar aqui no nosso Tocando o Coração. E ao meu xará Ivanildo de Andrade, que se não fosse ele, nada disso seria possível. Obrigado, xará. Um bom programa. Obrigado, Ivanildo, obrigado à Rádio 9 de Julho e a todos que nos apoiam nessa campanha, que tem por objetivo criar um banco de vagas sociais a custo zero para que pessoas que não têm acesso ao tratamento via internação, por uma questão de não conseguir bancar, de não conseguir custear um tratamento assim, a gente está com essa proposta de criar esse banco de vagas. E essas entidades que foram ditas aqui são as entidades que já participam, que já providenciaram essas vagas. Inclusive já temos até resultados positivos, de pessoas que já entraram e já saíram do processo via campanha, que já estão aí interagindo e agindo dentro da sociedade. Então, campanha Tocando o Coração. Se você quiser mais informações e querer participar, envie um e-mail para tocandocoração@gmail.com. tocandocoração@gmail.com. Lembre-se que coração é sem o C cedilha, é sem o tio, é Coracal. E também você pode ligar para DDD 11 2779 6420, DDD 11 2779 6420 e também o WhatsApp 9657 47026, DDD 11 9657 47026. E é isso aí.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta, são 7 horas e 19 minutos e hoje falamos sobre a cultura da recuperação e a ruptura com o preconceito ao dependente químico. É um tema interessante, ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600 e mande sua pergunta, dúvida, questionamento sobre isso, né? O que é essa cultura da recuperação? E se você tem alguma ideia, alguma opinião para nos ajudar aqui a desenvolver este tema hoje aqui com o Bruno Ferrari, coach em dependência química, lá da cidade de Itapetininga. Boa noite, Bruno Ferrari. Fala pra gente um pouco do Faces e Vozes e essa questão, né, essa cultura da recuperação que o Faces quer ou está já trabalhando com ela aqui no Brasil. Aí. Muito bom, né? O Faces e Vozes ele vem para falar sobre recuperação. E muitas pessoas já falam sobre o uso de álcool e drogas, né? Outras empresas aí também falam sobre isso. O Faces e Vozes ele vem para dar uma cara e uma voz para recuperação. De forma que pessoas, Ivanildo, entendam que existe sim recuperação. Uma pessoa que por alguma razão, né, e fez uso de álcool e droga por 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela pode sim voltar a ser uma nova pessoa, né, e encontrar uma nova maneira. Então é importante a gente começar a falar que existe recuperação e que as pessoas que estão em recuperação, elas falem também que entraram em recuperação. Porque até então parecia que era um obstáculo, era proibido falar sobre isso, né? Falar isso. Que, opa, eu tô aqui na sociedade, mas eu já tive um problema. Uma lógica seria assim, ó, se todas as pessoas hoje que estão em recuperação falarem que elas foram pessoas que fizeram uso de álcool e droga e hoje se encontram em recuperação. Uhum. A maioria delas são pessoas e super bem sucedidas na vida, né? Hoje. Isso mostra que nós podemos entrar em recuperação e podemos ser bem sucedidos na vida. E é uma forma até de quebrar o preconceito, de mostrar, existe uma solução, existe como você superar o problema, né? Isso. E justamente, mas quando essas pessoas falam que já tiveram envolvimento com álcool ou com droga e estão em recuperação, ela abre portas para as novas pessoas. Porque hoje, se você falar que, né, que você teve alguma situação de álcool e droga, algumas empresas elas ficam com um certo assim, com um pé atrás. Não, né? 2, 4, 6 e 6 pé atrás. Só que se nós começarmos a falar que muitas pessoas e bem sucedidas estão em recuperação, aí acredito eu, né, que a coisa começa a inverter um pouco. Isso aí. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou das empresas, mas as empresas são compostas por pessoas. Por que você acha que as pessoas hoje elas vêm com preconceito o dependente químico em recuperação? Ou de outra forma, por que o dependente químico em recuperação não abre o seu anonimato com medo de quê? Qual é o receio do dependente químico? A gente fala que é legal a pessoa poder falar, mas por que ele não fala se é tão legal? E qual que é a visão que as pessoas têm? Boa pergunta, né, Paulo? Acho que ótima pergunta. Isso já vem de muitos e muitos anos, né? As pessoas olham para as pessoas que fazem uso de álcool e de droga como se fossem o quê? Marginal e bandido. A mídia fala isso. Então as pessoas falta o quê? Informação para elas. Aí falta informação que entenda o livro aqui do Paulo, a doença do alcoolismo, que as pessoas se informem e como que isso pode ser feito e como que trata isso. Acredito que se as pessoas tiverem informação, aí as coisas também mudam mais um pouco. Porque até então, olha lá, mas esse cara fez uso de álcool e droga, esse cara rouba, esse cara apronta, esse cara falta. Tudo bem, e pode ser uma parte da verdade, mas não a verdade inteira. Vamos pensar que esses delitos ou esse comportamento inadequado diante da sociedade, onde ele pode inclusive incorrer em erros no sentido de não cumprir as regras, as normas e tal.
seriam os sintomas de uma doença, né? O problema é que se enxerga isso de uma maneira apenas moralista, não vê que por trás daquele comportamento inadequado existe um ser humano ou uma pessoa que precisa de ajuda, né? De ajuda. Isso aí não é uma questão só social. Muitas pessoas pensam que não, tem que dar emprego, tem que fazer isso, não sei o que, tal. Não, é uma questão de saúde. Essas pessoas precisam ser encaminhadas para centros de recuperação. É isso que falta e muito, né? E a gente e aqui você, no nosso Bruno, país. pela lucidez das suas respostas aqui, certamente, através do Faces e Vozes, está contribuindo muito para que essa informação seja difundida e que para a cultura da recuperação seja visto por todos nós, né? Eu queria já, de antemão, parabenizar você pelo seu exemplo. Eu estava me lembrando agora de algo do começo, né, do Faces, quando as pessoas iam fazer parte lá das nossas reuniões, e a cultura que se tem hoje é do anonimato, né? E a gente discutiu muito isso, que é a cultura do anonimato. Quando o Faces vem para dar essa voz e botar o rosto, as pessoas meio que se assustaram no começo, né, Bruno? Super se assustam, e elas pensam, mas eu tenho que ficar escondido dentro de uma sala, porque Alcoólicos Anônimos falou que tem que ficar, NA também. E Faces e Vozes, estamos juntos com Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. As pessoas que quiserem falar que são pessoas em recuperação, e junte-se a nós. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em quantificar quantas pessoas estão hoje em recuperação, né? Tem uma discussão que diz que não tem mais investimento nessa área, porque a gente não consegue quantificar quantas pessoas existem em recuperação, ou quantas pessoas fizeram uso de um programa governamental, mas depois não consegue se quantificar quantos tem em recuperação. Então o Faces vem justamente para dizer, olha, né, que isso foi dado. A gente passou pelo processo e nós estamos aqui. Eu passei pelo processo e eu estou em recuperação avançada há 16 anos. Eu estou. E a gente costuma dizer, se é possível para um, é possível para todos, né? Porque aqui não tem o melhor, tem o portador de uma doença. É simples assim. Não é isso, Bruno? Mas o Miguel Tortorelli, Bruno, ele te manda uma pergunta, ele faz assim: ô Bruno, qual o melhor caminho para recuperação? E todos os caminhos levam para recuperação. A dependência química, acredito eu, pela nossa experiência, e todas as coisas funcionam para as pessoas entrar em recuperação. Todas as coisas que a pessoa acreditar. Então isso aí eu deixo meio vago, vamos dizer assim, porque se eu falasse que seria um, eu iria estar tendo de preconceito contra o outro. Eu acho que se a pessoa entrar em recuperação, esse caminho que ela fez é o caminho de recuperação. E tanto faz se é com chá, se é com planta, se é com clínica, ou se vai pra uma sala, né, ou outra o cara resolve parar de usar e ele falar que tá em recuperação, é muito bem-vindo lá em Faces e Vozes. Mas o caminho é você entrar em recuperação, e é lógico que é você entender que você é portador de uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Que eu não consigo acreditar que essa doença seja somente espiritual, né? Muitas igrejas aí, algumas igrejas, ou uma igreja, enfim, igreja fala que é só espiritual. Eu acredito que é científico isso também. Precisamos estar fazendo vários estudos que já existem para a pessoa poder ter o quê? E continuidade na recuperação dela. Porque a recuperação não é só isso, e parar de usar. A pessoa tem que voltar a ser um membro e produtivo. Eu faz 6 anos, 2 meses e alguns dias, né? Eu já sou, e vários cursos eu fiz. Hoje eu consigo ser pai, consigo ser filho. Então isso é uma recuperação que o Ivanildo falou. Isso sim é recuperação. O conceito eu acho interessante porque precisamos sempre estar nos atualizando, né? A nossa performance também depende muito do que a gente vai aprendendo, do que a gente vai
modificando em nós. A mudança faz parte, penso eu, acredito eu, que a mudança faz parte de um processo de crescimento natural do ser humano. Então, assim, a doença da dependência química eu entendo como crônica. Eu não gosto mais de usar a palavra incurável, porque gera uma certa fatalidade, um fatalismo. E gera uma certa dificuldade em algumas pessoas de compreenderem, né? Então é uma doença crônica, ou seja, se eu não tratar, se eu não cuidar, se eu não estancar, né? Se eu não fizer a manutenção desse processo de tratamento, ela retorna. Progressiva, porque todos sabemos o quanto ela vai deteriorando a vida do ser humano, a vida da pessoa, tanto fisicamente, socialmente, emocionalmente, profissionalmente, vai num progressivo processo de prejuízo. E se não for tratada, ela pode ser fatal, né? Então, aqui existem pessoas nessa mesa, acho que os 4 que estão aqui, acho não, né? Os 4 que estão aqui são pessoas que têm histórias bem-sucedidas de recuperação a longo prazo, mas que fazem ainda a manutenção desse tratamento. É isso, Paulo? É totalmente isso, Ivanildo. Você abordou com muita propriedade e eu, do meu ponto de vista, né, eu gostaria de dizer só um pequeno acréscimo, e aí é uma visão particular minha, que quando a gente fala progressiva, a gente ainda pode acrescentar a seguinte expressão: progressiva sem retorno. Porque se você ficar 420 anos sem beber álcool, sem usar droga, no momento em que você voltar a usar, você vai voltar para aquele ponto em que você estava, dali para pior. Então, é muito importante isso que o Ivanildo comentou, que as pessoas têm que manter o seu tratamento, têm que manter o seu novo estilo de vida produtivo. E veja só, né, Ivanildo, estamos aqui em 4, né, dependentes em recuperação, e conseguimos fazer um programa de rádio. Olha só que coisa importante, viu, Ivanildo José? Sóbrio, todo mundo, né, limpo, conseguimos nos articular, conseguimos falar, conseguimos eventualmente até levar a mensagem para aquele que ainda sofre. Então nós somos produtivos, né, Bruno? É isso aí.